Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu tava pensando em fazer um presente de casamento para uma amiga que casou nesse mês de maio. E uma das coisas que eu tenho bastante aqui são essas luvas de agenda e também as capinhas que eu comprei lá no Artzarra no começo do ano para que eu pudesse fazer as minhas agendas. Só que aí eu fiz as minhas agendas tal e sobraram várias delas. E aí eu resolvi fazer então um caderno de receita para esses amigos que casaram. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar encapando o meu papelão roller que vai para capa, tá? Eu utilizei esse papel azulado de listras para essa região, que aqui é o avesso desse papel é essa de florzinhas. Então eu utilizei a florzinha e um papel só para encapar os dois lados do meu caderninho. E eu vou usar isso aqui como capa. Eu quero usar também um papel de itens de cozinha, que ele é super bonitinho, e aí eu vou recortar um pedaço desse papel no tamanho dessa capa, só que com 1 centímetro a menos. Então, ela tem 20 centímetros, vou cortar então com 19. E de largura ela tem 14, eu vou cortar com 13 então. A parte decorada vai ser um pouquinho menor do que a minha capa. A capa eu não mostrei como eu realizei, porque existem outros vídeos aqui no canal, como por exemplo esses que vocês estão vendo nesse canto aqui da tela, que eu mostro exatamente como eu faço para encapar e todas as dicas para o acabamento sair perfeito. Então assistam esses vídeos para que vocês entendam o que eu faço. Essa parte da capa eu simplesmente cortei 1,5 centímetro menor da altura e da largura, então ela ficou com um pouco mais de meio centímetro de cada lado de distância dessa borda, o que eu queria. E eu vou fazer isso nas duas capas. A diferença vai ser que na capinha da frente eu ainda vou colocar alguns outros recortes de um outro papel dessa mesma coleção. Com a parte que eu quero decorar pronta, eu cortei um pedaço de um outro papel que tem alguns dizeres. Por exemplo, esse aqui, Cozinhar com Amor. Eu vou utilizar essa ferramenta para cantoneira. Você encontra vários modelos lá na Artzarra. E faço o cantinho decorado nos 4 lados. Essa partezinha aqui, que eu já fiz uma sanfoninha, é aquele lado de baixo do papel, onde a gente tem as informações sobre ele, o nome dele. Nesse papel, a parte de baixo do lado do avesso, ele é inteiro, não tem a parte branca. Então eu reaproveitei esse pedaço, utilizei uma vincadeira e fui vincando de 1/4 de polegada por 1/4 de polegada, e depois eu simplesmente fiz essa sanfoninha, sem amassar muito, sem fazer muita força no caso, e deixei ela com esse zigue-zague bonitinho. Antes de começar a proceder com a colagem, eu quero utilizar esse pedaço de EVA, corto um pedaço com estilete. Eu vou utilizar 2 tirinhas então desse papel, que é uma sanfoninha, para ele chamar um pouquinho mais de atenção, junto desse Cozinhar com Amor. Aproveitando sempre para alinhar na minha base, eu utilizo a minha base de corte para facilitar o alinhamento dos meus elementos no papel. Ajuda bastante. E agora, com uma quantidade um pouquinho mais generosa de cola, eu faço uma linha e aplico o meu papel em zigue-zague por cima, para que ele entre em contato com essa cola e nos pontos que são o vale, ele colhe. E assim fica tudo bem presinho. Enquanto essa parte da minha capa tá secando, eu vou pegar mais esse pedacinho aqui, o Minhas Receitas. Com o meu estilete de precisão, eu vou fazer alguns cortes nessa banderola. Por que eu tô mostrando isso? Porque muitas vezes a gente não tem como ficar enfeitando demais os nossos caderninhos, mas a gente consegue dar detalhes que chamam muita atenção para os nossos trabalhos. Esse daqui é um deles. Eu vou conseguir fazer um relevo só nessa partezinha da banderola, que vai dar um charme todo especial e não vai ficar pesado, não vai ficar demais. Eu viro somente esse pedacinho, ó, como vocês conseguem ver, eu cortei somente essa região, levanto ele um pouquinho, vou fazer a colagem aqui. O papel vai ficar colado aqui em cima. Eu vou utilizar também esses 3 cabochões, que são
cerejinhas coloridas e fica muito delicado, muito bonitinho, para dar mais enfeite ainda para essa minha página. Com pequenos pedacinhos do que sobrou do EVA que eu coloquei aqui atrás, somente 2 pedaços pequenos, eu vou colocá-los embaixo dessa partezinha da bandeirola. Dessa maneira, mesmo com algum peso, essa partezinha levantada, ela não vai descer e esse detalhe sempre vai ficar preservado. Antes de colar esses cabochões, vou deixá-los aqui de lado, eu vou colar essa minha decoração na minha capa. Bom, vocês estão vendo a decinte aqui e eu já fiz os furos do miolo do caderninho. Aqui eu fiz 75 páginas, eu acho que é um número suficiente de páginas. E agora eu vou fazer as minhas capas. Essa capinha aqui, ela já tá bem sequinha, tá bem colada e ela é capa de trás, então ela não tá decorada profundamente. Só vou tirar aqui pra gente observar legal. Eu vou colocar a capinha, então assim, ela vai ficar na parte de trás. Essa capinha então tem que ficar assim. Eu vou colocar dentro da luva plástica. E prestem bem atenção na orientação disso aqui, tá? Porque senão a gente pode fazer errado. Tá vendo? Agora ela tá pra cima. No meu caderno, ele vai ficar assim. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque na hora de manipular, se essa capa ficar de ponta cabeça, fica feio pra caramba. Então é assim que tem que ficar. Da mesma maneira que essa aqui que eu já coloquei na luvinha, tem que ficar aqui. Tá? O meu caderninho vai ficar exatamente assim. Então aqui tá na orientação correta e aqui tá na orientação correta também, como vocês podem observar. Eu optei por fazer todos os furos, ou seja, todos os meus botões, eles estão empurrados para que a decinte fure quadrado. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é em relação à profundidade desse plastiquinho na minha capa. Esse plastiquinho aqui, ele não pode ficar todo empurrado para a capa ficar aqui nesta borda daqui, para essa bolsa ficar com sobra. Onde tem a boquinha da sobra, a gente tem que deixar bem alinhadinha. Por que a gente tem que deixar bem alinhadinho? Porque a cinte, ela corta com pouca sobra da lombada. Se a gente deixa tudo isso aqui de sobra, como vocês podem ver, acaba dando erro. E outra coisa, a gente acaba utilizando essas sobras para volumes na capa. Então, aqui é justamente para ficar um pouquinho mais gordinho e isso daqui entra para nossa capa, tá? Então, antes da gente furar, a gente tem que estar certificado que isso aqui tá bem alinhado para a gente poder fazer a furação correta. E o ideal é que quando a gente fure da parte de cima para dentro, porque aí o acabamento ele não vai ficar muito feio e se tiver algum probleminha não fica visível, tá? Ou fica menos visível. Então, quando eu for furar, eu vou furar assim. Alinho direitinho, já tá tudo certo, eu já tinha medido anteriormente. E faço a furação. Como vocês podem ver, a furação tá completa, tá perfeita. Tá? Inclusive do plástico, ó. O plastiquinho tá furadinho, vocês conseguem ver aqui no escuro, ó, bem alinhado. Essa minha outra capinha é a mesma coisa, eu alinho bem na borda desse plastiquinho para fazer a furação. Eu tinha falado que eu ia usar os cabochões, eu não coloquei esses cabochões ainda porque vai dar muito volume e isso aqui torto pode fazer uma furação muito errada na minha capa de plástico e eu posso perder essa luva. Então, antes de eu fazer realmente o acabamento com alguns volumes aqui dentro, eu gosto de furar e não correr o risco de perder material. Então tá tudo alinhado, tá tudo perfeito com as minhas medições, eu vou furar. E olha só, a minha furação tá perfeita, com o meu plástico também furado com perfeição. Agora sim, eu tiro dessa minha capinha, deixo ela um pouquinho de lado e ó, como vocês podem ver, o corte é exatamente alinhado. Deixo aqui de lado porque eu não vou precisar mais da minha cinte e colo os meus elementos na minha página.
como vocês podem ver, colei ele aqui, o azul aqui e o rosinha aqui. Aí ele fica bem delicadinho, bem bonitinho. Para finalizar a elaboração desse caderninho, eu quero utilizar esse Aero laranja que você encontra na loja online da Arte Zarra, e é muito legal porque ele é laranja e ele vai combinar super bem com esse meu projeto. A alimentação, coisas de cozinha combinam super bem com essas cores mais fortes e sai daquele lugar comum do preto e do branco. Eu não vou jogar fora isso aqui, porque aqui está a indicação, 7/8, como vocês podem ver. Então, essa é a minha indicação do tamanho do meu aero. E agora eu vou medir aonde eu preciso. O último aero que eu vou utilizar vai ser esse daqui. Então, eu vou cortar o meu excesso nessa conexão aqui. Pego o meu alicate de corte, esse de bijuteria, e faço o recorte bem no meio. E prontinho, o meu aero, ele tá fracionado do tamanho adequado para o meu trabalho. Coloquei o meu aero aqui nessa região do lado e eu vou começar a prender o meu papel. Primeiro eu coloco todas as minhas folhas. Agora eu coloco a capa da frente, que eu já coloquei os cabochões e o saquinho. Gente, vocês estão vendo o rabinho de um gato. E esse gatinho ainda não tem nome, eu tô dando lar temporário pra ele, até ele ir pra um lar bem gostoso que o ame. Agora vem cá, seu safado. A capa de trás, como eu sempre digo, ela vai virada de frente pra capa da frente, porque senão ela vai ficar do avesso e o acabamento fica muito feio. Então é assim que ela vai ficar na minha encadernação. Tiro todo esse bloco de papel e venho pra trás da ferramenta. Coloco a minha ferramenta em 7/8. Então eu encosto na minha ferramenta e vou fazendo pressão para fechar esse aero de modo que ele não fique bicudo e o acabamento fique bom. E vou fazendo devagar, gente, sem pressa. Ó, aqui não fechou, como vocês podem ver. Ainda ele tem uma parte aberta. Eu preciso baixar mais. E olha só a dica que eu sempre dou em relação ao fabricante. Muitas vezes, o fabricante ele tem uma pequena diferença entre os 7/8 de um e o 7/8 de outro. Então, o que eu faço? Eu baixo um pouquinho mais. Isso vai me garantir maior perfeição na hora de fechar esse aero. Ajeito ele na ferramenta e deixo. E abaixo novamente, para que aí ele comece a fazer um fechamento adequado, um pouquinho encavalado na parte de baixo. E assim eu garanto que os meus papéis eles nunca vão soltar. E como vocês podem ver, o meu aero ele tá redondinho, ele não ficou todo bicudo. E aí quando eu pego o meu caderninho, eu abro e tá perfeito. Com o meu livrinho de receitas praticamente finalizado, eu quero fazer só mais um item com vocês para dar mais um enfeitinho para colocar no espiral. Eu tenho um pedaço de acetato aqui, e aí agora eu quero pegar esse furador e cortar esse acetato. Nessa parte do acetato, eu já colei 2 elementos desse papel que eu utilizei, e eu colei com o Multicollage, que é essa cola aqui, que ela serve bastante para fazer mixed media, e ela é uma cola gel, ela é muito boa, porque depois que a gente cola, ela não aparece nos elementos, tá? Então, eu vou passar um pouquinho de cola com o pincel, vou espalhar essa cola em todo esse acetato, e vou pegar o outro pedacinho de acetato, colar por cima. Quando isso aqui secar, ele vai secar transparente, e vai ficar bem bonitinho. Eu fiz isso justamente porque eu quero agora pegar uma crop ou qualquer furador que vocês tenham aí, fazer um furinho bem no meio, como vocês podem ver, e utilizar essas bolinhas bem legais que também você encontra lá na Arte Zarra.
que elas são coloridas. Tem várias cores. E nesse caso, eu quero utilizar a verde, para fazer um contraponto com esse monte de cor quente que eu estou usando no caderninho. Os laranjas e os vermelhos. Ponho aqui no meio. E tem mais também, tem guiso. Eu acho bem legal fazer esses enfeites com essas bolinhas. Nesse caso, agora acho que eu quero prata. Mas enfim, a gente pode escolher a cor que a gente quiser. Esse guiso, ele vem com as argolinhas, então basta a gente com os alicates fechá-los, colocar na nossa correntinha e passar no nosso caderninho. Fica super lindo, prático e rápido de ser feito. E eu aposto que os meus amigos vão adorar esse presente de casamento. Super original e feito com o que eu tinha comprado primeiro pensando em fazer agendas. Então, com um pouquinho de criatividade, a gente consegue fazer mais um monte de outros produtos com essas mesmas luvas e capas e fica um caderninho excelente para carregar por aí ou mesmo para colocar na nossa cozinha, bem bonito num lugar especial e colocar as nossas receitas. Os produtos que eu utilizo vão estar elencados aqui na descrição do vídeo, então deem um pulinho aqui embaixo para conhecer todos os produtos que eu uso nesse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar tudo que eu faço em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!